Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode se sentar, meu querido irmão, minha irmã. Deus seja com você aí, que você aproveite ao máximo como tem sido até agora. E é muito bom estar aqui com os irmãos e poder aprender da palavra de Deus, né, gente? Não tem coisa melhor que isso. A gente está cantando verdades bíblicas, aí sai, vamos tomar a Bíblia agora. Então eu queria que você, gostaria de pedir a você que você abrisse sua Bíblia em Hebreus no capítulo 12, ou acessasse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, seja no seu smartphone ou no seu tablet. O importante é que você esteja conectado com o Espírito Santo agora. Muito bem. Esses dias eu recebi no famoso WhatsApp. Você gostou, né, Sabiá? Você tem um WhatsApp, Sabiá? Não, né? Então, algumas palavras mais ouvidas em 2014. Como isso é viral, às vezes você já viu também, né? Palavras que você mais ouviu: selfie, dieta, petrolão, Pronatec, Black Bloc, mas com certeza as que você menos gostaria de ouvir: gol da Alemanha. Gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Ouvi 7 vezes isso, foi cruel, né, gente? Foi 7, né? Porque eu perdi a conta. Foi 7? Certo. Mas e para você, qual a palavra mais impopular para você? Uma palavra bem impopular para os tempos de hoje. Eu acho que você pode dizer até às vezes à primeira vista que não, mas disciplina é a palavra. A hora que você ouve de disciplina, alguns lembram só de correção, que disciplina é alguém que vai corrigir alguém duramente para entrar num caminho. Disciplina é muito mais que correção, né? Disciplina, para alguns vocês vão dizer assim: não, eu penso que sou mais ou menos disciplinado. Posso fazer um teste? Por exemplo, quantos aqui conseguiram fazer a dieta que prometeram fazer já algumas vezes? Eu vi isso aqui, gente, achei muito engraçado, porque disciplina envolve esforço, né? E o mendigo está pedindo lá: a senhora não teria um mísero pão para dar a um homem que não come há uma semana? E a mulher responde: caramba, queria ter eu essa sua força de vontade. Essa é muito boa, né? Mas posso fazer um teste sério agora com você? Você fez o que você disse que ia fazer com relação aos livros que você gostaria de ler? Ou até hoje você nunca conseguiu começar um livro e terminar o livro e falar: consegui um livro, agora no ano que vem eu vou ler 2? Porque a maior parte dos brasileiros não lê nenhum livro. Eu não sei se mudou, disse que estava mudando, mas você foi determinado com exercício físico? Muita gente que, né, se propôs, não. Esse ano, final de contas, fui no cardiologista, ele disse para mim, principalmente as versões mais avançadas, né, gente? Porque a gente vai só avançando na vida, né? Aí quando você chega nas versões 5 ponto alguma coisa, aí o médico, antes não era tão assim, mas agora, você tem que fazer dieta, você tem que praticar exercício, pelo menos 3 vezes por semana, faz uma caminhada. Você conseguiu fazer isso disciplinadamente? Coisa difícil às vezes, né, gente? Ficar fazendo exercício. Viu como a disciplina é meio... Aí você... Como foi o seu tempo a sós com Deus? Talvez no começo do ano você começou dizendo: não, esse ano sim.
partir desse ano vai ser diferente, vai ser assim não. Vou ter uma comunhão maior com Deus. E você conseguiu ter um tempo a sós com Deus, regular, pelo menos diário, com regularidade, todos os meses? Aí a gente já começa a dizer, essa tal da disciplina realmente é um negócio que não é brincadeira não, né? Pois é, gente. A maior parte de nós, dizem alguns estudiosos sobre as reações humanas, temos apenas, isso faz parte do homem primitivo, apenas 3 desejos, né, que surgem naturalmente, que é o de você comer quando você está com fome, principalmente, né? Você tem vontade de comer, alguns até estando sem fome mesmo têm vontade de comer, outra vontade é de dormir, todo mundo tem sono, mas aquela caminha agora, aí quando vai acordar você, vai acordar já, né? E a outra é de ter aquela sua sexualidade. Na verdade, o homem só tem esses 3 desejos primitivos mesmo. Para o resto, ele vai ter que ser disciplinado. Agora, quando se fala em disciplina, algumas pessoas dizem, não estou fora desse negócio. Disciplina geralmente toma a liberdade da gente. Porque fica cheio de regras, aí eu não vou querer, não. O que eu quero fazer, eu não vou fazer, tudo por causa desse negócio de regras e disciplina. Vem cá, fala sério. Sem disciplina você é livre de verdade? Ou você acaba fazendo aquilo que você não quer fazer, e o que você quer fazer você acaba não fazendo? Então, alguns neurocientistas dizem que ao contrário, o homem se sente mais livre quando ele dá as ordens a ele mesmo e cumpre com essas ordens. Há uma certa satisfação nisso. Não, eu quero fazer isso. Então você tem um pensamento bom. Por isso sempre é bom que entre dentro da sua cabeça bons pensamentos. Você tem que pensar nas coisas que são do alto. Então, ali diz, então, o que é disciplina? Você ter um bom pensamento e logo depois você tomar uma atitude. Se você toma uma atitude que é positiva, baseado num pensamento bom, logo depois vem o prazer. Eu estava assistindo um vídeo sobre disciplina e essa mulher estudiosa, ela mostrou como que é, e ela deu um exemplo bem legal. Ela disse assim, por exemplo, quando você pensa assim, me faz bem fazer exercícios, é um bom pensamento, sim ou não? Sim, aí você fala, então eu vou fazer exercício. Logo depois você vai lá e faz exercício. Sentindo vontade ou não sentindo vontade, você faz o exercício. Depois que você faz o exercício, mesmo quando você foi, por exemplo, para academia ou para uma caminhada, depois que você termina, como é que você se sente? Se sente bem e você fala assim, consegui, eu posso. Isso é um sentimento de liberdade. Você percebeu? Então, teve um pensamento, teve uma atitude e teve um sentimento. A indisciplina é ao contrário. Você primeiro quer sentir. Se você estiver sentindo vontadinha de ir para a academia, você vai. Se não estiver sentindo vontade, não vou. Eu que mando em mim. Mandando muito mal. Aí você vai e você... não, hoje estou com vontade. Aí você não faz o exercício, você não se sente bem, e aí você não come bem, não dorme bem, aí você vê o seu corpo respondendo mal, né? Você fica sonolento, cansado o tempo inteiro, só engordando, e aí você fala, não era isso que eu queria. Isso é liberdade? Pois é, o livro de Hebreus aborda justamente este ponto. Ele aborda, no seu capítulo 12, a disciplina como o caminho para a maturidade. Então, a disciplina é o caminho da maturidade. A disciplina é o caminho da maturidade. A criança, é notório, você
perceber que para a criança, isso começa desde quando é bebê, para que ela tenha uma mínima disciplina, você precisa insistir muito com ela, às vezes até tirar a criança, não é verdade? Porque ela não sabe atender um pensamento bom, ter atitude, né? Ela não sabe fazer isso. Muitas vezes nós estamos assim na vida cristã. Nós somos imaturos, 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 imaturos e nunca crescemos. Porque nós não estamos procurando ter disciplina para alcançar a maturidade. Por isso nós vamos aprender hoje em Hebreus 12 que a disciplina é o caminho para a maturidade. Amém, irmãos? Então diga comigo, a disciplina é o caminho da maturidade. Amém, glória a Deus, que você guarde isso no coração. Então, a epístola aos Hebreus, ela rapidamente, só para te dar um pano de fundo, ela expõe o caráter do Filho, Jesus, a superioridade do Filho sobre os outros, o Filho como sumo sacerdote e a obra desse sumo sacerdote, que é o Filho de Deus, a inauguração da nova aliança feita pelo Filho de Deus, e fala logo então de que o trabalho de Deus é nos deixar semelhante ao primogênito. Então fala sobre crescimento, sobre progresso, sobre maturidade. Usa assim de vários ensinos e advertências, pelo menos 7, para que busquemos essa maturidade em Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Então, tem um exegeta muito conhecido, chamado Donald Guthrie, que quando ele diz que o capítulo 12 fala sobre a disciplina e seus benefícios. A disciplina e seus benefícios. Então, ele, quando resume a sua exegese sobre o capítulo 12 de Hebreus, ele fala sobre a disciplina e seus benefícios. Então, vamos lá. Eu quero usar sobre a disciplina aqui 3 palavras para que você seja disciplinado. Não envolve toda a disciplina, mas eu vou usar as 3 palavras baseadas principalmente no capítulo 12, claro, no versículo 1. Então está escrito assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vou ler de novo e vou dar algumas ênfases na leitura. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A ideia da corrida aqui é de um corredor de maratona. E esse corredor de maratona vai ter que enfrentar um longo período de corrida, e ele vai ter que chegar até o fim. Para isso, aí ele está dizendo aqui, assim é a vida cristã também. Não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma grande maratona, onde nós devemos entender que é a disciplina que nos levará ao final triunfante. A disciplina é que nos levará ao final triunfante. Então, veja só. A primeira, eu quero usar 3 palavras aqui para explicar sobre essa motivação da disciplina, sobre essa liberdade da disciplina, sobre essa perseverança da disciplina. Então vamos lá. Primeira palavra é motive-se. Motive-se. O que foi? Gente, aquilo lá foi colocado assim, é só um exemplo, entendeu? Não, porque está escrito, não. Pensa que fosse o seu time, entendeu? Pensa lá, quem é São Paulino, põe São Paulo lá, quem é palmeirense, põe Palmeiras. Mas, enfim, a ideia aqui é de uma arena. Rodeado significa aquela
aquelas pessoas que estão assentadas ali torcendo. A torcida faz diferença, você não acha? Quer ver, por exemplo, se você fosse jogador de futebol e entrasse no campo e as pessoas dissessem: sai daí, seu grosso, pé de chipa, Zé Alicate, sai daí, Zé Arruela. E você ia ficar assim, poxa vida. Tem gente que diz que, teve um jogador que uma vez disse: eu gosto quando me vai, eu entro e falo, vou mostrar que eu não sou nada disso. Sim, beleza. Mas e se você ouvisse, pronto aí, produção? E se você ouvisse esse som, quer ver, ó, dá uma olhada. Aí, agora pense só. Se você ouvisse esse som, eu estou usando aqui para fazer uma brincadeira com o Corinthians, mas se você ouvisse esse som enquanto você joga, e as pessoas vibrando com você, estimulando, se você errasse, levanta, vamos lá, você não acha que isso te estimularia? É essa a imagem que o autor aos Hebreus, é essa imagem que ele tem. Só que é o seguinte: quem é que está sentado lá? Não é o bando de loucos, né? Quem está sentado lá são pessoas diferentes. Olha o que diz o texto: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, agora quem estava na arena eram os hebreus a quem foi escrita a carta. Agora que eu digo, quando a carta foi escrita. Então quem está na arena agora são eles. E quem que está na arquibancada? Dizendo: vamos, prossiga, lute, você vai vencer. Quem é que está dizendo isso? Quem é que está na arquibancada? Pois bem, no capítulo 11, que antecede o 12, obviamente, né? Fala sobre essa galeria de heróis da fé. Porque você viu como começou o capítulo 12? Ele diz assim: portanto, quer dizer, tem que ter alguma coisa antes. Ninguém começa uma conversa dizendo assim: olha, portanto, aí você fala, esse cara é bobo? Portanto. Mas alguém chega para você e fala assim: oi, portanto. Ele não começou a conversa assim. Ele diz assim: ó, lá na arquibancada estava o Abel, lá no capítulo 11. Quer ver? Dá uma voltadinha na Bíblia para você ver. Lá na arquibancada está o Abel. O Abel, ele ofereceu um sacrifício maior e melhor. Maior no sentido de qualidade. Por causa do seu caráter. E Deus aceitou o seu sacrifício, pelo que o seu sangue ainda fala até hoje. O Abel está dizendo: pois é, Abel está sentado na arquibancada agora. Aí fala assim: Enoque também está lá, porque ele foi tão amigo de Deus, que Deus o transladou. Então ele está lá também. Pois é, está na arquibancada o Noé, que ele foi tão maluco que pela fé, porque tudo é pela fé, Abel pela fé, Enoque pela fé andou com Deus, Noé pela fé construiu uma arca, e todo mundo está falando: e aí, velho, ficou doido? Para que esse barco desse tamanho aí? Não tem que não, você vai enfiar esse barco, rapaz? E ele pela fé perseverou. Agora ele está lá na arquibancada. O autor aos Hebreus está dizendo assim: pois é, esses homens estão agora para estimular vocês. Pois é, também Abraão, ele saiu da sua terra, porque Deus prometeu algo melhor. Ele não viu, ele não sabia, e ele foi. E quando ele era mais velhinho, sua mulher bem velhinha, e ele já não tinha mais condições de ter filho, nem ele tinha mais sêmen para isso, e nem Sara também tinha idade
para que ela pudesse, tinha fertilidade para ter. Pois é, mas pela fé ele acreditou, e pela fé Deus disse para ele que ia nascer dele uma nação tão grande como as estrelas do céu e a areia no mar. Pela fé ele fez isso. Olha, pela fé ele ofereceu Isaque. Mas como? Isaque é o meu filho, o filho da promessa. Mas ele cria que Deus podia ressuscitar Isaque dos mortos. Ele fez isso pela fé. Ele está sentado na arquibancada, e quando vocês, hebreus, estão lá passando por lutas, por dificuldades, não estão vendo o que vai vir no futuro, seja que nem Abraão, olhe para o futuro com fé, porque Deus tem uma promessa para a sua vida. Mas olha para Isaque. Isaque também foi um homem de fé, e Isaque chamou seus filhos e abençoou seus filhos, e tem Jacó também, e tem José, e tem Moisés, pela fé, a mãe dele colocou ele num bercinho lá que flutuava, e aí ele foi parar lá na casa de Faraó. Mas pela fé Moisés não quis receber as glórias de morar na casa de Faraó. Pela fé ele ousou, e pela fé Deus usou ele para tirar o povo do Egito, e ele tirou o povo da escravidão do Egito. Pela fé Josué marchou em volta de uma cidade chamada Jericó, que era muito fortalecida, tinham muralhas, e eles ficaram que nem bobo, ou não, que nem homens de fé, dando volta lá, e davam voltas, até que as muralhas caíram. Por isso ele está dizendo: então, hebreus, tem muitas muralhas na sua frente, pela fé, continue lutando. Como caíram as muralhas de Jericó, essas muralhas que você tem hoje na sua vida também cairão. Então ele está ali, olha, vamos lá. Raabe, ela também, percebendo que iam invadir a cidade, ela viu que era uma ação de Deus. Pela fé Raabe conseguiu ser livre, liberta. E aí ele fala assim: não dá tempo para falar tudo aqui não dá tempo mesmo, para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas e os anônimos, porque também tem os homens que pela fé eles foram cerrados ao meio. Pela fé eles morreram por acreditar em Cristo, eles foram sacrificados. Mas eles foram derrotados por causa disso? A Bíblia diz: esses homens morreram e foram sacrificados porque o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Eles são vencedores, apesar de serem cerrados ao meio, apesar de apanharem, serem açoitados, terem ido para a cadeia e ninguém sabia qual foi o fim deles. Saiba de uma coisa: pela fé eles alcançaram a promessa. Então ele está dizendo: se vocês estão passando por problemas, hebreus, ele estava dizendo para aquele povo daquela época, vocês estão sendo perseguidos porque são hebreus. Então eles também foram, e eles são mais que vencedores. Aqui, amados irmãos, há a motivação desses testemunhos, dessas testemunhas da fé, são heróis da fé do passado. Mas depois ele diz assim: agora motivem-se principalmente pelo exemplo de Jesus. E aqui ele chama assim, Jesus, ele não fala o Cristo, o Supremo, o sacerdote, não, ele chama Jesus para enfatizar a humanidade de Jesus. Sim, porque alguém pode dizer: mas Jesus é Jesus, ele aguentou. Não, é o autor de Hebreus que justamente diz assim: Jesus em tudo foi tentado, mas ele não caiu em nenhuma tentação, e agora ele pode socorrer aqueles que passam pelas mesmas coisas, pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas tentações. Ele está dizendo assim: de todos que vocês devem olhar, todos esses homens são dignos para você olhar, porque se você está lá sofrendo, lutando, batalhando, e você olha para eles, eles são estímulos à sua fé. Mas de um você não pode tirar o olhar, o foco total tem que ser nele. O foco total tem que ser em Jesus. O foco total deve ser em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
autor aqui não é só o cara que inventou, ou que teve autoria, também é. Mas autor aqui é principalmente, a palavra, no pé da letra, significa líder da fila. Quer dizer que Jesus é o líder da fila. Como que chamava a brincadeirinha que a gente fazia, que quem ia na frente, como chamava a brincadeira? Os outros todos tinham que imitar. Hã? Aí, agora sim. Siga o líder. É isso. A vida cristã é exatamente isso. Siga o líder. Um seguidor é o quê? Um discípulo. Então está dizendo, então cuidado, para você não, na brincadeira, se você perdesse o movimento que ele trocou, você saía da fila, não é verdade? É mais ou menos como naquela brincadeira. Então, fica com seus olhos fitos em Jesus, que ele é o líder da fila. Todos esses homens citados, eles, se você for buscar, eles têm defeitos. Por exemplo, Davi é um grande exemplo, mas ele foi adúltero e homicida. Agora acha um erro em Jesus. Por isso eu estou falando, ele é o superior, ele é o supremo. Então olhe para Jesus. E aí ele disse assim, então fica, sabe por quê? Jesus é demais, ele é o líder, ele é o pioneiro. E aí ele termina dizendo assim, continuem olhando para Jesus, porque ele é o consumador. Consumador vem da palavra teleios no grego, significa completo, perfeito. Daí vem a palavra aperfeiçoamento. Então, isso quer dizer que Jesus, ele é a perfeição, e ele está em você, dentro de você, através do Espírito dele, para aperfeiçoar você, para que você seja maduro como ele, alcançar a estatura do varão perfeito que é Jesus. Você percebe isso, como é maravilhoso? Você tem um exemplo para se motivar. Então quando você tiver, ele está falando, Hebreus, eu sei que vocês estão passando por lutas, mas mire-se em Cristo, olhem para Ele, e sejam motivados pelo exemplo. Ele Cotton diz, um grande exegeta, diz assim, devemos olhar para Jesus como aquele que é o líder no caminho, o qual, como um homem de fé, ultrapassou os demais heróis da fé, o qual completou e aperfeiçoou a sua fé. Há um outro comentarista que ele diz que Jesus é a própria fé, ele é o próprio resultado. E é em Jesus que nós compartilhamos das perfeições de Deus. Há certas coisas que Deus não compartilha conosco, nem pode. Por exemplo, Deus não pode compartilhar conosco a sua eternidade, porque nós somos eternos daqui para frente. Mas Deus, se você olhar para trás, ele também é eterno. Mas há uma coisa que Deus quer compartilhar, é nisso que nós estamos sendo aperfeiçoados, para que nós sejamos santos como Deus é santo. Perfeição. Deus é perfeitamente santo, e Jesus em nós está trabalhando para que nós sejamos perfeitamente santos. Por isso nós cristãos não podemos aceitar certos defeitos, como se fosse defeito de fábrica. Não, em tudo eu me dou bem, em tal lugar, em tal negócio assim, eu não me dou bem não tenho esse defeito. Mas está amarrado em nome de Jesus. Você vai dizer assim, não, eu vou vencer esse defeito, olhando para o autor e consumador da minha fé, porque eu não dependo de mim para vencer, eu dependo de Cristo, e eu não vou tirar o olhar dele. É assim que você se aperfeiçoa, entendeu, meu irmão? Então vamos juntos buscar a maturidade, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa maior motivação para que nós alcancemos a maturidade. Claro, sempre com esta disciplina da fé que todos esses homens tiveram. Muito bem. A segunda palavra é livre-se. Livrar-se exatamente de quê? Do que será que a gente tem de se livrar? É algo muito importante que nós entendamos aqui no texto, que esse livramento é de tudo, absolutamente tudo que nos atrapalha. Quer ver? Veja o texto. Livremo-nos de
tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, a ideia aqui é de um corretor de maratona que se livra de todo o peso que atrapalharia seus movimentos e fariam cansar mais rápido. Então vamos lá. Estava eu fazendo fisioterapia. Aí eu falo que assim, a palavra de ter disciplina para fazer fisioterapia, gente, é um negócio fora do comum. Como é gostoso fazer fisioterapia, né, gente? Nossa, é um negócio assim que você vai lá fazer fisioterapia, você fala, ai, que legal, vou fazer fisioterapia, que lindo. Então, por isso que a disciplina tem certas horas que ela não é muito a palavra que você gosta muito. Aí estava lá eu fazendo fisioterapia, tem que fortalecer os músculos da coxa, porque operou do joelho. Aí estava lá e com peso aqui, gente, e já estava na última fase, 5 quilos aqui, e o cara falou assim, agora você já está pronto para fazer 3 séries de 15. Aí eu falei, beleza, mas devagarinho. E vai eu lá, mas estava cansado, a boca secou. Aí eu falei para ele assim, estou com sede. Vontade, pode ir tomar água. Desço eu com os pesos no pé. Aguinha difícil essa. Cheguei lá, tomei água e voltei. Bom, eu aguentei, porque o caminho era curto. Tive outra experiência. Era a campanha do amigo, sabe aquela que vocês chamam um amigo? E aí eu alistei algumas pessoas. E tinha uma pessoa alistada que trabalha aqui no comércio, aqui na 13. E eu brinco com ele sempre, e a gente tem uma identificação muito grande, assim, né? Eu até falei para ele, a sua loja não pode ter essa cor, ele tem uma loja verde, gente. Se bem que o prédio da igreja é verde, né? Mas é esperança. E aí eu falei para ele assim, e aí, corintiano? Tudo bem? Beleza. Aí tinha um pessoal, tinha um daqueles caminhãozinhos pequenos e umas caixas. E o cara tirando a caixa, indo para lá, mas só que ele não estava fazendo. Mas mesmo assim, porque eu me lembro que eu aprendi no curso de evangelização que é bom você prestar algum serviço para a pessoa, que ela fala, olha, que legal, esse cara participou com um serviço, e é melhor servir do que ser servido, não é verdade? Aí eu peguei, falei assim, olha só, eu vou carregar essas caixas aí. Que ideia, cara. Aí tá, eu peguei a primeira caixa, uma caixinha pequena assim e foi. Você vai... Não, você não está precisando, eles estão precisando de ajuda. Não precisa disso, não. Falei, não, mas eu quero ajudar. Aí peguei a primeira caixa e levava lá no fundo. Voltei. E aí? Segunda caixa. Voltei. Terceira caixa, eu voltei. Depois, eu quase queria mandar a conta da farmácia, porque eu tive que tomar Tantrilax, que a dor nas costas era um grande. É isso que o autor muda aí. É isso que ele está dizendo. Uma atitude errada sua, ela coloca um peso em você. Atitude. Você faz algo errado, ela coloca um peso. A princípio, você fala assim, consigo caminhar com esse peso. Até quando? Sabe, uma outra atitude errada, você pode assim dizer assim, não, esse daí vai. A primeira vez. Mas sabe quando ele diz assim, o pecado que tão de perto nos envolve, ou em algumas traduções, nos assedia, é isso aí. O pecado, ele não chega rasgando e você tem vontade de pecar, todos os pecados. Não, ele chega... São pesos que você está carregando. Até quando você vai aguentar isso aí? Aí vem a omissão. Às vezes você fica com preguicinha. Poxa, quem não tem direito a ter preguiça? Não, hoje eu não vou fazer. Não. Hoje eu vou ficar aquilo. Preguicinha. O que tem a ver? Você ora e diz assim, hoje eu não vou fofocar.
E aí chega um, fala do irmão, assim, compartilha a vida do irmão, às vezes até para orar pelo irmão, né? Compartilhar é uma palavra tão forte, né, irmãos? E aí você compartilha, e dali a pouco você está compartilhando também. Oh, Deus! São problemas de atitude, são problemas de omissão, que a gente vê a coisa, mas a gente se omite. São pesos aparentemente leves, a princípio, mas você não está correndo uma corrida de 100 metros. Você não está indo buscar água da cama do terapeuta e andar 5 passos e voltar. A corrida cristã é uma maratona que envolve a sua vida toda. Livre-se de todos os enroscos. Livre-se de todo o pecado. Porque o pecado, e principalmente o que está em mente aqui do autor, é um pecado mais sério. Você acha que o diabo é tolo assim? Fala assim, deixa eu ver. Vou pegar ele ali, fazer ele errar num negocinho aí. Aí ele erra, o diabo. Ele errou. Ai, meu Deus, ele errou. Não é besta assim. Aqui o autor está dizendo que o pecado ele vai envolvendo você. E você vai ficando preso. A tal ponto que vai chegar uma hora que você... E aqui está falando de sofrimento, nós vamos falar isso a seguir. Você vai ter vontade de dizer assim, não, muito pesada essa fé. Essa fé do cristianismo é uma fé que exige demais, é um padrão muito alto, e aí você abandona a fé. Você diz, pastor, que é isso? Eu jamais vou abandonar a fé. Meu irmão, abandonar a fé não é assim dizer, eu não acredito mais em Jesus. Abandonar a fé é abandonar esse processo de maturidade que Deus está operando na sua vida. Esse que é o contexto aqui. Como um bom batista que sou, não acredito que aqui é perder a salvação. Aqui é o fato da pessoa perder a maturidade em Cristo Jesus e fica sendo criancinha o tempo inteiro. É como se você tivesse um bebezinho e deixasse ele lá no cercadinho, que alguns chamam de chiqueirinho. Chiqueirinho só se for para os outros. Meu filho nunca foi porco para ficar dentro de um chiqueirinho, né? Mas é um cercadinho. Aí você fica lá no cercadinho e fica, olha que você vê um bebê, que bonitinho, ele fica lá brincando com as coisas que estão lá. E se for uma pessoa de 19 anos, que quer o tempo inteiro ficar com a perninha para cima, batendo, vendo aqueles... Você fala assim, isso é normal? Claro que não é normal. É essa a visão aqui. Hebreus faz advertências sérias. Ele está falando assim, a gente precisa parar de tomar leitinho. Está mais na hora disso não. Há coisas que você faz quando você é imaturo. Quando vem a maturidade, você tem que parar de fazer aquilo. Senão está esquisito esse negócio. Então, isso é que é a liberdade. E a liberdade, mais uma vez, repito, está ligada à disciplina. Ache você bom ou eu acho, nós achemos bom ou não, liberdade vem com disciplina. A verdadeira liberdade é experimentada com disciplina. Disciplina. Não vai acontecer, você não vai ficar olhando lá para o trabalho, ele vai acontecer normalmente. Não vai. Então livre-se. Livre-se antes que se desvie. Terceira e última palavra, perseverança. Então, a primeira palavra, motive-se. Segunda palavra, livre-se. Terceira palavra, como é que você fez? Quais são as letras, William? MLP. MLP. Então, motive-se, livre-se e persevere. Essa é a parte, talvez, crucial dessa palavra, desse versículo. É a palavra perseverança. Eu sei que muitas pessoas já usaram isso em palestras e falando sobre a importância da perseverança, mas a perseverança aqui é algo muito interessante. E aí, eu vou dizer,
Vou ler o texto de novo. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quer dizer, tem uma corrida proposta. Você tem que saber qual que é a proposta, que está em Deus, de seguir a Jesus e de alcançar a maturidade em Cristo Jesus. Essa é a corrida que ele propõe. E que para você perseverar, você precisa de algumas coisas. Então vamos lá. Primeiro, conhecimento. Algum dia Jesus disse que seria fácil? Me mostra um versículo na Bíblia, que diz assim que é fácil. Não é fácil não. Não é mole não. Não é? Tem um amigo que diz, rapadura não é mole não. Rapadura é doce, mas não é mole não. Mas ele dizia no fim, mas se chupar derrete. Então, essa questão de você entender o ponto de vista é muito importante. Eu sei que é uma brincadeirinha bem simplória, mas tem um fundo muito sério de verdade. Não é verdade mesmo que a rapadura, você tenta morder, dói tudo, mas você vai, né? Ela derrete. Agora, e a vida? E a vida? Então, aqui algumas coisas. Primeiro é conhecimento. Você precisa deixar que o conhecimento te leve ao entendimento. O entendimento é você trazer o conhecimento para a prática. Quando você ganha esse entendimento, você anda naquilo que o Senhor quer que a sua vida seja. Então, quando há no segundo versículo, no terceiro versículo, há uma imagem que é uma antítese. Quer dizer, essa alegria aqui é uma antítese à tristeza. Mas por que é antítese no sentido ali do original? É porque parece que é triste, mas o final traz alegria. Dói, sofre, mas o final você vai ficar alegre. Então, ele diz assim: olhem para Jesus, o autor consumador da fé, porque ele, pela alegria que lhe estava proposta, não levou em conta a ignomínia que passaria. Ignomínia no sentido de que Jesus ia sofrer, ser humilhado, tudo, ele ia ser totalmente rebaixado a nada, mas ele não se importou, porque ele sabia qual era o fim disso tudo. Agora, olha que lindo isso, para você perseverar. Você tem que ter isso em mente. Jesus precisava de mais glória do que ele já tinha antes de vir à terra? O Filho de Deus. Aí então, veja, Jesus, o Pai, e por isso que Jesus falou isso, por isso que o texto diz isso, o Pai falou: meu filho, você vai lá, e o fim seu é a cruz. Você não vai receber aplauso, você não vai ser reconhecido, pelo menos na hora mais crucial. Algumas vezes você vai receber aplauso, aquele aplausinho que todo ser humano dá, tal, sem compromisso, eu aplaudo. Que bonito, que lindo. Então vem pagar o preço. Aí não, tal, não, aí não. Mas essas questões estavam na mente de Jesus quando ele suportou tudo que ele suportou. É isso que o texto está dizendo. Ele tinha o conhecimento de que ele passaria por uma porção de coisas que era sofrimento, dor, humilhação. Mas no fim, isso lhe daria alegria. A cruz não é um fim em si mesmo, apesar de que foi na cruz que Jesus derramou o seu sangue e conquistou para si homens de todas as tribos, etnias e nações. Jesus, pela alegria, gente, isso é demais, pela alegria de ter você com ele, ele passou tudo que ele passou. Quando chegou no final, ele diz assim: agora eu tenho ele, eu o comprei com o meu próprio sangue. Jesus não esperava a glória, ele não esperava a coroa, ele fez tudo isso por você. Ele fez isso porque ele amou você e ele queria ter você do lado dele. Por que é que você vai permitir que os sofrimentos lhe afastem dele?
O texto está dizendo, é a alegria do final compensará tudo. E é a alegria dos finais, porque você tem muito problema que você já enfrentou, que você fala assim, ai, não vou aguentar. Você aguenta, passa e você fala, opa, fiquei mais forte, e você fica mais feliz com o fim. Mas se você fica feliz com esse fim, que ainda não é o fim, quando você chegar no fim de tudo, você vai dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena perseverar, valeu a pena guardar os valores, valeu a pena ser fiel, como Jesus foi, e Ele foi a minha maior motivação. A obediência, confia em quem manda. Um Deus que suportou tudo isso para ter você do lado dele, para conquistar você para Ele, pagando pelo preço do sangue na cruz. Um Deus que te ama tanto desse jeito, quando Ele fala para você fazer uma coisa, não discuta, faça. Sabe por quê? Você vai obedecer quem? As pessoas às vezes prometem tantas coisas, você fala, isso que é uma promessa. Eu vou obedecer essa pessoa, e o fim é qual? Mas confie em quem te amou a ponto de ir para a cruz, confie nele, confie no caráter, na bondade dele, na benignidade dele. E quando você estiver passando por problemas e por sofrimentos e por dificuldades, acredite no caráter de Jesus. Quando você passa por uma situação complicada, ele não fugiu do trono, ele continua sentado no mais alto sublime trono e ele está olhando para você. E quando você não ver mais ninguém do seu lado, continue com os olhos fitos em Jesus, porque Ele nunca abandonou e nunca abandonará você. É assim que a gente persevera. Não é olhando as circunstâncias, não é olhando para os outros heróis, por melhor que eles sejam, e eles têm que estar lá. Obedeça. Obediência. E por fim, da palavra perseverança, vem resiliência. Essa palavra, se você olhar no dicionário, ela pode apresentar 3 sentidos. O sentido na natureza, que fala sobre ecologia, procura depois, não dá para explicar. Ou física, que significa a resiliência de alguém que pratica os exercícios até alcançar os resultados necessários. Mas aqui a palavra resiliência eu quero usar no sentido psicológico. Alguém que volta ao normal, mesmo depois de ter passado por uma luta que desestabiliza, que estressa demais. Porque não é assim na vida? Você recebe uma notícia, desestabilizou, estressou, você ficou com dor de cabeça, não conseguiu dormir, toda a sua musculatura enrijeceu, você não consegue mais nem mexer o pescoço, te deu torcicolo. Foi algo além disso. O resiliente, que está ligado à perseverança, é aquela pessoa que, apesar de tudo isso, olha para Cristo e diz, com Ele também foi assim. Ele passou um momento de grande estresse lá no jardim do Getsemane, mas ele soube ser resiliente. Eu vou ser igual a Ele. Ele é o seu exemplo. Motive-se com o exemplo de Cristo. Sabe, eu não sei o que você está passando. Aqueles caras lá do tempo que o autor dos Hebreus escreveu, eles eram hebreus, óbvio, carta aos hebreus, né? Mas eles estavam passando por tanta dificuldade, porque quando um judeu se convertia, um israelita fiel, ele às vezes era deserdado, expulso de casa, perdia o trabalho, muitos eram perseguidos, apanhavam e alguns eram sacrificados. Pensa você enfrentar isso 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e permanecer firme. Vendo o que está acontecendo com você e vendo o que está acontecendo ao redor. As circunstâncias estavam clamando, desista, não vale a pena. Mas quem olha para Cristo diz assim, jamais desistirei. E agora não está mais só
nas arquibancadas, aqueles homens do Velho Testamento, mas também agora está lá nas arquibancadas, na arena dos heróis da fé, Pedro, Paulo, Tiago, Timóteo, Estevão, que morreu apedrejado. E ele está dizendo para você: ei, não desista, estão jogando pedra em você, você se sente a ponto de morrer. Pois é, quando estavam fazendo isso comigo, eu olhei para os céus e vi os céus abertos, e à direita do Pai estava Jesus, e Ele estava estendendo as mãos para mim, e eu recebi uma glória que é maior do que qualquer glória nessa terra, porque o meu destino é a glória. Eu só vou viver aqui alguns anos, 80, que passar disso é enfado e canseira, não sei, 90, 100, mas o que é isso para uma eternidade? E você veio de Jesus e está voltando para Jesus. A perseverança é uma maratona, e você está correndo os primeiros 10 metros, e você começa a se cansar, e aí alguém que você esperava tanto, que estivesse com você na hora da luta, e que intercedesse por você, e você pediu oração, mas ele não orou. Na hora da dificuldade, ele não orou com você. Você se sentiu solitário. Quantos aqui tem solidão? E você está querendo se cansar? Jesus também ficou sozinho no jardim do Getsemane. E Ele está falando: filho, olha para mim. Eu consegui. E aí você está correndo a vida cristã. E de repente você é traído por uma pessoa que... puxa, eu esperava que todo mundo me traísse, menos essa pessoa. Você está olhando para Jesus? Jesus está dizendo para você: Judas também me traiu, meu filho. Eu andei com ele, eu só fiz o bem, ele me traiu. Você vai aguentar? Eu aguentei. Eu fui humano que nem você. Eu aguentei. E aí você está correndo, quase sem fôlego, mas você tem que permanecer, você tem que perseverar. E aí vem aquele amigo que tanto você gostaria que estivesse do seu lado e dissesse: vamos lá, nessa hora difícil eu estou com você. Mas esse amigo disse assim: agora não dá não. Para dizer a verdade, nem te conheço. E você fala: não, isso eu não vou aguentar, não dá mais. Mas você olha para Jesus e Jesus fala assim: ei, Pedro fez isso comigo. Aí você começa a correr de novo, e ele fala: eu aguentei, você vai aguentar, eu já passei por isso, vamos embora. E você vai, e você chega, e aí você começa a ser humilhado lá no seu trabalho, você é exposto à vergonha, às vezes até na igreja, e você fala assim: puxa, quanta humilhação, quanta desonra, não aguento mais, eu acho que eu vou parar. Mas você está com os olhos em Jesus e fala: filho, não para não, eu sei o que é ser desonrado, eu sei o que é ser humilhado. Cuspiram na minha cara, disseram que eu tinha demônio, meu filho. Vai, e você vai, e você continua. Aí você fala: está tão doente, está tão dolorido, quantos sofrimentos eu sinto na carne, meu sofrimento. Acho que eu não vou mais não. Aí Jesus fala: filho, olha para mim, eu também sofri, eles me pregaram numa cruz, doeu, eu morri asfixiado depois de derramar cada gota do meu sangue por você. Não desiste não. Aí você fala: é verdade, Jesus não desistiu, mas Senhor, estou pronto a morrer, não tema a morte, eu não aguento mais, eu vou morrer, não tema a morte. Eu também morri como um homem, eu sou Jesus, humano, eu morri, mas sabe, filho, eu não fiquei no túmulo. E eu tenho uma notícia para você: se já é terminal, se você já está no fim, você também não vai ficar no túmulo. Eu sou o líder da fila, eu ressuscitei,
e eu vou trazer você para onde eu estou. Não desista, filho. Você vai. Aí chega na linha de chegada e está Abel, Jacó, Isaac, Abraão. Porque Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. E está aquela galera toda, e o que vai correndo para te abraçar é Jesus. E ele diz: filho, você conseguiu, filho. Você é a minha imagem e semelhança, filho. Parabéns, meu filho. É por causa disso que você deve perseverar, para ser aprovado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Busque a maturidade em Cristo Jesus e viva como Ele viveu. Afinal de contas, amados, como diz esse texto, nós não sofremos ainda até o derramamento de sangue. Nós não sofremos. Quantos aqui já levaram açoites literalmente por seguir a Jesus? Quantos aqui já chegaram a derramar sangue por causa de Jesus? Quando Deus está te corrigindo, Ele está fazendo isso porque Ele ama você. E às vezes o sofrimento é sim para corrigir. Na filosofia de educação dos pais de hoje, deixa, ele vai ficar triste. Deus não faz isso com você. Ele não é um pai responsável. Pai responsável que larga o filho. Deus está dizendo assim: filho. E aí o Hebreus lá na frente usa assim: se os nossos pais aqui na terra nos corrigiram, não nos deixaram sem disciplina. Sabe o que ele está falando? Os pais naquela época, eles podiam adotar filhos. E alguns filhos também eram só criados ali com os outros filhos. Pega ele ali, criei junto. Mas esses não eram filhos. Eram bastardos. Esses filhos criados assim, eles comiam o que tinha, faziam. Então o pai não... Com os filhos de verdade, eles disciplinavam muito os filhos. Eles eram treinados, eram colocados na escola. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que produzir, porque aqueles pais acreditavam que para os filhos que nasceram a partir deles, eles tinham que dar uma disciplina muito austera e até severa às vezes, porque ele tinha que ter o caráter daquela linhagem. E ele diz: se nós aceitamos a correção do nosso pai da terra, porque ele quer o nosso bem, quanto mais não devemos aceitar a disciplina do Pai dos Espíritos, nosso Pai espiritual, porque Ele nos ama, e Deus só corrige aqueles a quem Ele ama. A quem Ele não ama, pode viver a vida que você está vivendo. Você não vai conseguir correção nenhuma, mas você é filho de Deus. E Jesus quer deixar você igual, e o Pai quer deixar você igualzinho a Jesus. E Ele vai usar de tudo para você ser igual a Jesus. Por isso, quando você for corrigido, texto acima, não tome a atitude de esquecer-se da correção, porque há pessoas que ficam constantemente sendo corrigidas por Deus, porque eles não aprendem com a correção, eles esquecem que eles foram corrigidos por terem feito algo errado, e vão e fazem a mesma coisa. Então não se esqueça quando o Pai te corrigir. Não subestime a correção do Pai. Porque há alguns que estão sofrendo e dizem: não, esse sofrimento passa por todo mundo mesmo. Isso é normal. Talvez não. Você já investigou? Deus corrige a quem Ele ama. E a palavra no original diz: e açoita quem Ele ama. Se for preciso, Deus vai te dar uma correção duríssima. Mas sabe por quê?
para que você não se desvie, porque Ele quer você pertinho dEle, vai fazer isso por amor. Então, você não deve tomar esses tipos de atitudes de rebeldia. E terceiro, não desmaie com a correção. Está sendo muito pesado. Aí você desmaia, desanimou, perdeu. Sabe por quê? O pastor William ouviu o sermão e ele disse assim: você já pensou no contrário da disciplina? A indisciplina? Eu falei: não, conta aí. É que o pastor William é demais, né, gente? Aí ele pegou e falou assim: olha, quem é indisciplinado, ele é desmotivado. Ele não se permite motivar pelas coisas boas. A desmotivação causa nele o quê? A escravidão. Ele não se livra, ele é preso nas suas próprias decisões, ele não obedece, não é disciplinado. Quem não tem disciplina é desmotivado, quem não tem disciplina é escravo, e quem não tem disciplina não persevera. Para no meio do caminho. Vamos ficar em pé, irmãos. Vem cá, equipe de cânticos, que adora a Deus e louva a Deus com músicas. E deixa eu dizer para você, quem deve ser, onde deve estar o foco do seu olhar? Qual é o principal modelo? Lembra da corridinha? Quem é? Quem é? Quem é? E não, então nunca tire os olhos dele. Tudo que você pode imaginar que você pode passar, Jesus já passou, e com mais intensidade. E ele vai ser a motivação para você não desistir. Amém? Aliás, Jesus é o nosso tudo. Eu estava cantando a música que fala que tu me fazes feliz. Você notou que interessante a letra dessa música? Ela não fala assim: eu ganhei na loteria, eu tenho um carrão, eu consegui a casa dos meus sonhos, agora eu ganhei tanto dinheiro que eu vou dizer para minha alma: come, bebe, dorme minha alma, porque tem muita coisa. A música não diz nada disso. A música diz que Jesus é tudo. Você já notou? Tu és o meu escudo, meu libertador, minha força, meu refúgio. Agora, eu quero que você cante essa música, porque Jesus está querendo ouvir essa música do seu coração para o coração dele. Não para você cantar aqui, deixa eu ver a Silvinha que está lá liderando, deixa eu ver como é que ela canta. Não, agora você vai oferecer essa música para Jesus. E você vai dizer assim: Jesus, eu serei disciplinado, porque eu sei que é o caminho da maturidade. E vai dizer para Jesus assim: Jesus, o Senhor é o meu tudo, e eu quero ser igualzinho ao Senhor. Vamos cantar. Solte seu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olhe para os olhos de Jesus. Olhe para os olhos de Jesus. Fite os olhos nele. O pioneiro, o líder da fila, o consumador, o aperfeiçoador. Mesmo quando você passar por lutas, mesmo quando as coisas fugiram ao seu controle, você está com medo de quê? Aí sim, é isso.
isso? O quê? Ele é o seu libertador, seja livre. Lembre-se que ele enfrentou a vergonha para quê? Para que você pudesse o quê? Agora você pode. Quem é que te faz feliz? O que, Jesus? O Senhor é tudo. Minha força, meu libertador, meu amigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Jesus, o Senhor é tudo para nós, Jesus. O Senhor é tudo para nós. Nós não tiraremos os olhos de Ti, Jesus. Me fazes feliz. Sim, o Senhor faz. Eu direi de Ti, és meu escudo. Minha força, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, Senhor és o meu escudo. Minha força, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Cante mais uma vez. Tu me fazes feliz. Eu direi seu escudo, sua força, sua porção, seu libertador, seu abrigo, uma torre forte, seu socorro naquela tribulação tremenda. É Jesus. Meu socorro em tempo de
que o amor maravilhoso do Pai que tanto lhe amou, que para levar você de volta para Ele, entregou o seu Filho para morrer em seu lugar. Que a graça redentora e sustentadora de Jesus, o Filho de Deus, seu amigo de todas as horas, a quem você deve manter os olhos, em quem você deve manter os olhos, o foco. Que a comunhão que há no Espírito, suas consolações, que o poder e a unção do Espírito de Cristo que habita em você lhe fortaleça, para que você seja disciplinado e alcance a maturidade e seja a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Recebe essa graça, recebe essa unção, recebe esse poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana super de Deus.